graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e convido você a ficar aí comigo nos próximos minutos e juntos nós vamos estudar a palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está ali no Antigo Testamento, em um dos livros dos profetas menores, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Talvez você pergunte assim, pastora, por que você chamou de profeta menor? Queridos, não tem a ver com a sua importância, tem a ver com o tamanho do livro que ele escreveu. Assim nós temos profetas maiores e profetas menores, não segundo a importância, mas segundo o tamanho do livro. Então eu te convido, abra aí a sua Bíblia comigo lá em Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 6 até o verso 14. É uma mensagem tão linda e nos faz refletir sobre a nossa honra ao Senhor. Como está a tua honra ao Senhor? Como está o teu louvor, a tua adoração a esse Deus? Você tem se dedicado a Ele com o seu melhor? Você tem dado a Ele o seu melhor? Vamos ver aqui então o que nós podemos aprender aqui através da Bíblia Sagrada sobre essa questão de honrar o Senhor. Então acompanhe aí a leitura comigo nesse instante. Malaquias 1, a partir do verso 6 até o 14. Diz assim: o filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes, como oferta, também não veem mal algum. Tentem trazê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente e do Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível, e dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou grande Rei, o meu nome é temido entre as nações. Queridos, nós temos vivido numa época em que falta, queridos, a cultura da honra. Nós talvez não honramos os nossos pais ou não temos honrado os nossos líderes, não temos honrado, queridos, as autoridades, não temos honrado talvez o nosso pastor, não temos honrado, queridos, uns aos outros. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, que nós devemos prestar honra uns aos outros. Quando você vai lá na primeira carta que Pedro escreveu, você vai ver no capítulo 2, verso 17 e 18, a seguinte declaração: tratai a todos com honra. Tratai a todos com honra. Queridos, nós olhamos para isso aqui e vemos a instrução do apóstolo Pedro para nós tratarmos uns aos outros com honra. E aí essa mensagem, de Malaquias, ela é muito pertinente para o nosso tempo. Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, muitas vezes nós estamos ali fazendo as coisas para o Senhor,
mas estamos fazendo de um modo desleixado. Estamos fazendo por fazer, ou estamos fazendo para cumprir uma agenda, ou estamos fazendo de qualquer forma, ou estamos fazendo com descaso. Mas Malaquias aqui vai nos alertar para nós fazermos o que for que nós fizermos com honra, dando sempre o nosso melhor. Então, queridos, nós precisamos entender que nessa cultura que nós vivemos, há uma desonra e nós precisamos resgatar essa cultura de honra. Precisamos honrar pai e mãe, precisamos honrar os nossos líderes, precisamos honrar os nossos pastores, precisamos honrar uns aos outros e principalmente precisamos honrar ao Senhor. Talvez você pergunte assim, pastor, o que significa honra? Quando você vai, queridos, no dicionário, você vai ver o que significa honra. Honra que significa ter em autoestima, ter consideração, colocar assim num padrão elevado, fixar valor, considerar, reverenciar. Aí nós olhamos para essas traduções e nós então conjecturamos aqui. Imagina, por exemplo, comigo, num lar onde o marido honra a esposa honra o marido, esses pais honram os filhos honram os pais. Você consegue imaginar esse ar harmonioso, essa atmosfera de paz, de amor, de aconchego, de honra? Como as coisas nessa casa ali, queridos, vai fluir, uns considerando os outros com estima, com consideração, com admiração, tendo em grande estima, fazendo o seu melhor um para o outro. Olha que harmonia, que paz, quando há honra naquele lar. E nós então pegamos esse exemplo e trazemos para dentro da casa do Senhor. Quando nós então estamos numa igreja, nós trazemos para os nossos irmãos da fé, para a nossa família da fé, ali tratar os outros com honra. A própria Bíblia nos ensina a não nos considerar superiores uns aos outros, Pelo contrário, nós devemos, queridos, não pensar de nós além do que deve, mas nós devemos considerar uns aos outros, considerar o outro superior a nós mesmos. Imagina na casa do Senhor quando eu honro meu líder de célula, eu honro meu líder de ministério, eu honro ali o pastor, eu honro o meu irmão, eu honro, queridos, ao Senhor. A gente promove ali na casa do Senhor essa atmosfera de honra e todo mundo é abençoado. Mas talvez a gente fique preocupado porque muitos de nós aprendeu que a gente só deve honra ao Senhor. Mas como nós vimos aqui o apóstolo Pedro nos ensinando, tratai a todos com honra. Também existe um outro exemplo em Romanos 13, verso 7, que nos ensina, dai a cada um o que é devido. Se honra, honra. Então dá honra, queridos, a quem merece honra. Mas hoje aqui, nessa palavra, nessa reflexão, eu quero falar especificamente sobre honra ao Senhor. E é tão forte quando Deus aqui no verso, querido, 6, Ele vem aqui com essa palavra dizendo para, então, os sacerdotes, o filho honra o pai, o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me é devido? Pergunta o Senhor dos exércitos, e diz, vocês desprezam o meu nome. Queridos, Deus aqui estava falando o seguinte, olha, se eu sou pai, por que vocês não estão me honrando? Se vocês são servos e eu sou Senhor, por que vocês não estão seguindo aquilo que eu digo? Por que vocês não estão me obedecendo? Porque, queridos, Deus dava a direção, Deus dava o comando, Deus trazia ali os mandamentos e as pessoas não seguiam aquela instrução. E muitas vezes nós não estamos honrando a Deus como Pai, muitas vezes nós não estamos honrando a Deus como nosso Senhor. E nós, na nossa confissão de batismo, nós não recebemos a Deus, nós não recebemos Jesus somente como Salvador, mas nós recebemos também como Senhor. Ele é Senhor da nossa vida, ou seja, a minha vontade tem que ser submetida a Ele, os meus sonhos, as minhas agendas, a minha vida dele, a minha vida agora é dele, pertence a Ele e eu sigo ao comando dele. E aí, queridos, eu deixo essa aplicação para você. Não faça as coisas para o Senhor por fazer, não faça as coisas para o Senhor de qualquer forma. Não, queridos, faça assim para Ele como se, sabe assim, no automático, eu já estou acostumado a fazer. Não, honra o Senhor em tudo que você fizer. Porque se nós fizermos dessa forma, essas obras para o Senhor com descaso ou com pouco caso, nós, queridos, estaremos fazendo obras de palha e essas obras de palha elas serão queimadas no dia do juízo.
mas que a gente possa honrar o nosso Senhor através do nosso melhor. O Senhor, queridos, Ele quer muito mais do que o nosso serviço. Ele quer uma vida rendida a Ele, Ele quer uma vida entregue a Ele. E nós podemos honrar ao Senhor através da nossa vida e através do nosso serviço, quando nós fazemos de todo o coração, de todo entendimento, de toda a nossa alma. Então, é aquilo que Jesus falava muitas vezes quando encontrava ali com aqueles religiosos. Os seus lábios falam de mim, né? Vocês me honram com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. É aquilo, queridos, nós estamos ali, nós fazemos a obra, nós cantamos louvores, mas estamos ali apenas de corpo, não estamos ali presencialmente de alma, queridos. Estamos ali contando para que o culto passe logo, estamos ali julgando o irmão, ou, nossa, mas que palavra chata, julgando a pregação, não é verdade? Nós não estamos ali de inteireza de coração, e muito mais do que apenas liberar louvores dos nossos lábios, nós precisamos estar ali de coração, precisamos estar ali por inteiro. Então o Senhor vira para eles e fala assim: vocês têm desprezado o meu nome. E aí os versos continuam e eles falam assim: mas no que temos te desprezado? No que nós temos te desonrado? E aí, queridos, isso é tão forte porque o Senhor responde para eles assim no 7: trazendo comida impura ao meu altar. Quer dizer, o povo estava ali levando, queridos, comida ali impura para o altar do Senhor. Aqueles sacerdotes estavam ali em corrupção moral, eles começaram a se divorciar, começaram a pegar esposas que não deviam, né? Coisas que o Senhor orientou para que não fizessem, eles começaram a fazer. Então esse era o contexto ali de Malaquias. Os sacerdotes se corromperam e aí, através da corrupção dos sacerdotes, logo, queridos, aquilo foi se espalhando pelo povo. A liderança, ela sempre influencia ou para o mal ou para o bem, e aqueles líderes estavam influenciando para o mal o povo de Deus. Então eles estavam ali de mãos impuras, estavam ali impuros, oferecendo, queridos, sacrifícios de qualquer forma para o Senhor. E aí o Senhor fala: vocês colocam coisas impuras no meu altar e me perguntam aonde vocês têm me desonrado. Queridos, isso aqui me preocupa. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos com a mente tão cauterizada, nós estamos assim já tão perto, acostumados com certas práticas, que a gente nem acha mais que é pecado. A gente está pecando contra o Senhor, a gente está desonrando o Senhor, mas a gente nem percebe mais que está pecando, a gente nem percebe mais que está desonrando o Senhor. Então nós precisamos vigiar, precisamos sempre perguntar para o Espírito Santo aquilo que nós estamos fazendo está agradando ao Senhor. Porque às vezes nós acostumamos com uma cultura local, nós acostumamos com certas práticas, principalmente a do não tem nada a ver. E aí, queridos, sem saber, nós estamos desonrando ao Senhor, porque nos acostumamos ali já com aqueles que estão ao nosso lado, que não estão na luz, que têm um comportamento reprovável, mas a gente começa a aceitar aquele comportamento e reproduzir aquele comportamento em desonra ao nosso Senhor. E aí, queridos, eu acho isso tão forte, porque o Senhor agora aqui, Ele pega e traz essa palavra para eles. Na hora de trazerem animais cegos para mim, para sacrificar, vocês não veem mal. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, vocês não veem mal. Vai oferecer isso para o governador. Queridos, como isso é forte. Porque às vezes, se nós estivéssemos esperando uma autoridade, o presidente na nossa casa, nós colocaríamos uma roupa bonita, nós prepararíamos a melhor comida, mas nem sempre nós vamos com essa preparação quando as coisas é do Senhor. Talvez a gente honre mais outras pessoas do que honramos ao Senhor e a nossa liderança. Será que se nós fizermos as coisas de qualquer jeito para essas autoridades, será que nós fizermos as coisas para o governador de qualquer forma, será que ele vai aceitar de nós? E aí o Senhor então pergunta: será que o Senhor aceitaria de vocês isso? Por que eu deveria aceitar de vós? Isso nos faz refletir como é que nós temos feito as coisas para os de fora e como é que nós temos feito as coisas para o Senhor. Deus, quando traz uma mensagem dessa, queridos, é porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama e muitas vezes Ele é exigente conosco, porque Ele quer nos levar num outro nível de maturidade, porque Ele quer nos ensinar sobre honra, sobre respeito, sobre referência. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, algo veio forte no meu coração. Eu creio que muitas vezes nós estamos confundindo a graça com fazer as coisas para o Senhor de qualquer forma. Ah, mas eu já estou salvo mesmo,
eu não sou salvo pelas obras. É certo, você não é salvo pelas obras, mas porque você é salvo, você faz as obras e faz da melhor forma para o seu Deus. Ele te ofereceu o melhor dele. Ele ofereceu Jesus para cada um de nós. Ele se ofereceu por nós. E nós o que temos oferecido a Ele? Resto. Animais defeituosos. Temos, queridos, ofertado a Ele aquilo que sobra. Precisamos, queridos, dar a Ele a honra devida. Precisamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos buscar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas parece que hoje nós criamos um costume de dizer, para a igreja qualquer coisa serve. Deus aceita qualquer coisa de mim. Deus aceita, queridos, mas Ele quer o nosso melhor. Ele não precisa, mas Ele quer o nosso melhor. Ele quer ser honrado por nós. Então, não ofereça as coisas de qualquer jeito. Tire essa frase da sua boca, para a igreja qualquer coisa serve. Ofereça o seu melhor para o Senhor. Faça o seu melhor para o Senhor. Esses sacerdotes aqui estavam desprezando as coisas de Deus, trazendo para a mesa do Senhor coisas imundas. Queridos, nós precisamos realmente sondar o nosso coração, ver como anda a nossa adoração, ver como anda o nosso serviço, para saber, queridos, se aquilo que nós estamos fazendo, realmente o Senhor está recebendo, se realmente o Senhor está aplaudindo. O povo aqui, queridos, eu acho tão forte esse verso aqui, olha, o verso 12 diz assim, mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo. Queridos, eles ali estavam levando coisas imundas para a mesa do Senhor e dizendo que a mesa do Senhor é que era imunda, que as coisas do Senhor eram desprezíveis. E ainda dizia, que canseira. Quantos de nós estamos assim, queridos? Que canseira ir na igreja, mas que canseira fazer isso. Sabe, rindo, debochando das coisas do Senhor. Sabe o que eu vejo nisso daqui? Que o povo estava enfastiado, o povo estava cansado. Mas sabe por quê? Por causa do pecado. O que nos cansa é o pecado, o que nos traz queridos, traz esse peso, esse desânimo, é o pecado na nossa vida. Não são as coisas do Senhor. E aí, queridos, eles trazem as coisas desprezíveis para a casa do Senhor. Eles aqui faziam coisas desprezíveis e ao invés de reconhecerem, eles atribuem a Deus, né, essas coisas desprezíveis. A mesa do Senhor é desprezível, que canseira, esse culto não acaba, esse louvor está muito ruim. Não é verdade? Precisamos pedir que o Espírito Santo realmente alinhe o nosso coração com o coração do Pai, a nossa mente com a mente do Pai. Sabe, queridos, nós estamos num tempo em que eu pego um carro, vou para uma outra cidade, mas ir para a casa do Senhor eu conto o combustível, vai ficar muito caro ir na igreja toda semana. Se eu não tenho carro, eu calculo o valor do ônibus, eu vou de ônibus para tudo quanto é lugar, mas para ir para a casa do Senhor eu calculo o valor ali do transporte público. Não é verdade? Eu trabalhei a semana inteira, mas agora eu não consigo ir uma vez por semana na casa do Senhor adorar o Senhor. Fizeram de uma verdade bíblica uma ditadura. A família é o meu primeiro ministério. A família é seu primeiro ministério. Você não consegue estar com a sua família adorando o Senhor nenhuma vez por semana, nem glorificando ao Senhor por meio de uma obra que você pode entregar para Ele. Sabe, queridos, o pastor Márcio Valadão conta uma história tão real e ao mesmo tempo tão chocante. Ele diz que ele mora ali na Pampulha e no dia de jogos aquela rua ali da casa dele fecha e os irmãos vão subindo para o estádio do Mineirão, ali felizes, cantando a música do time, festejando, e deixam os carros a quilômetros de distância. E não reclamam, mas às vezes nós vamos à igreja e não, queridos, saímos contentes ou então murmuramos porque não achamos um estacionamento. Aqueles jogadores vão ali torcer por um time, nós estamos indo prestar o culto ao Senhor e muitas vezes murmuramos porque não tem estacionamento. Mas aí, queridos, eu acho outra coisa que além dessa desonra ao Senhor de várias formas, né? Estavam honrando com os lábios, mas não com o coração, estavam desprezando as coisas do Senhor, mas eles também estavam ofertando o resto. Olha aqui para você ver, no verso, queridos, 8, no verso, queridos, também 13b e 14, eles ofereciam animais ali, queridos, doentes, animais roubados, animais aleijados. E o Senhor sempre pediu que fosse um animal sem defeito, não era isso? Por quê? Porque apontava, queridos, para o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Aquele, queridos,
que é o cordeiro que não tem nem mácula, que não tem pecado, nem mácula, nem mancha. Então ele apontava para Cristo. Por isso, queridos, que esse cordeiro oferecido aqui deveria ser da mesma forma. Mas eles não se importavam de levar animais roubados, animais aleijados, doentes, nada disso. Levavam de qualquer jeito, estavam oferecendo o resto. Queridos, guarda algo. Certa vez alguém disse a seguinte frase, eu não me lembro o autor agora: a nossa oferta revela o nosso coração. Eles estavam dando o resto para o Senhor, oferecendo o resto para o Senhor, queridos, e não se importavam de fazer desta forma. Cristo era o cordeiro sem defeito e sem mácula. E esse sacrifício no Antigo Testamento apontava para o sacrifício que ele faria. Queridos, eu olho para isso daqui e eu fico imaginando, me lembro outro exemplo, por exemplo, de Caim e Abel. Nós vemos ali, que Caim, então, ele se torna um agricultor e Abel se torna um pastor de ovelhas. E quando nós vamos ali em Gênesis, para entender a forma daquela oferta, nós vemos que ali Caim, ele ofertou o quê? De qualquer forma. Ele ofertou, queridos, ali o resto, ele ofertou por ofertar. Diz assim, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Eu gosto desse artigo, uma oferta, porque não especificou. Era uma coisa sem graça, era uma coisa sem adjetivos. Mas quando você vai para a oferta de Abel, diz que ele traz das primícias e das mais gordas crias. Ou seja, olha o tanto de adjetivo que tem antes da oferta de Abel. Ou seja, ele não apenas colocou o Senhor em primeiro lugar quando ele ofertou das primícias, mas ele trouxe das crias mais gordas, ele tirou do melhor. Você acha que o Senhor realmente estava preocupado com a cria gorda, com a cria magra, ou com aquilo que cada um ofertou? Claro que não. Deus estava preocupado com o coração de cada um. E quando Deus recebeu a honra, a adoração do coração de Abel, então ele aceitou a oferta dele. Mas aí, queridos, por isso que o nome vem na frente, eu acho isso tão fantástico. Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Deus aceitou Abel e a sua oferta. Ele aceita a gente, ele está preocupado conosco, com o nosso coração. E se o nosso coração está em honra com ele, se o nosso coração, querido, está colocando ele em primeiro lugar, se o nosso coração está ali alinhado com o dele, tudo que nós fizermos é recebido por ele. Mas se a gente faz, queridos, sem essa honra, se a gente faz por fazer, se a gente faz, queridos, com essa desonra, com esse desprazer, então, não é que ele está rejeitando aquilo que nós fazemos, ele está nos rejeitando e automaticamente rejeitando aquilo que nós fazemos, ou seja, as nossas obras. E aí nós chegamos num ponto que isso é muito triste, que é o que está no verso 10. Quando nós vemos, a gente vem com essas obras mortas, quando a gente vem com essa desonra, quando a gente vem com esse desprezo, quando a gente vem com esse resto, diz o verso 10, que Deus então ele vai rejeitar o nosso culto. Olha o verso 10, queridos, como é forte. Se um de vocês fechasse as portas do templo e assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Queridos, olha isso daqui, acendendo o fogo do meu altar inutilmente. O Senhor está falando que o povo aqui estava prestando um culto, o quê? Inútil a Ele. Que tristeza. E aí, nesse exemplo que eu te dei de Caim e Abel, Deus rejeitou Caim e a sua oferta, pois não houve o quê? Honra. E então ele aceita a oferta de Abel, aceita Abel e a sua oferta, porque foi feita com honra. O culto estava acontecendo na casa do Senhor, a adoração estava acontecendo, o sacrifício estava acontecendo, mas estava acontecendo sem honra. Por isso Deus estava rejeitando aquelas obras, Deus estava rejeitando aquele culto. Havia muito barulho, tudo caminhava, mas não havia a presença de Deus, não havia verdade. Sabe, queridos, é isso que naquele encontro com Jesus, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus diz para ela, não é a forma, não é o local onde vocês me adoram, não é como vocês me adoram, mas os verdadeiros adoradores, eles vão me adorar em espírito e em verdade. Esse culto deles aqui, que eles estavam sem verdade, sem espírito, eles estavam fazendo no automático, estavam fazendo barulho, mas não tinha verdade naquilo que eles falavam. Eles estavam ali de corpo, mas não estavam ali de alma. Eles precisavam estar ali, queridos,
de todo o coração, de todo entendimento e com toda a sua alma. Isso é prestar um culto em espírito, é estar ali de inteireza de coração, é estar ali por inteiro com o Senhor, conectado com o coração do Senhor, com a mente do Senhor, prestando aquele culto verdadeiramente ao Senhor com tudo que você é naquele momento do culto e com toda a sua vida, queridos. Um certo pastor deu o seguinte exemplo. Ele falou o seguinte, que é possível nós fazermos um culto em verdade, mas não em espírito. Ele diz o seguinte, fazemos tudo direitinho. O culto é vivo, reverente, mas o nosso coração não está ali. Você segue os protocolos, você faz tudo direitinho, mas você não está naquele lugar. Isso é oferecer um culto em verdade, mas não em espírito. Que o Senhor, queridos, possa ter falado tremendamente ao seu coração e que eu e você possamos nos despertar para essa mensagem que está aqui em Malaquias e que nunca nós possamos oferecer ao Senhor menos do que o nosso melhor. O melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas mãos, o melhor do nosso serviço, o melhor, queridos, o melhor da nossa vida é dele, pertence a ele, é para ele. Dê o seu melhor para o Senhor. E eu quero encerrar deixando para você que aqui é uma promessa que está aqui também em Malaquias, aqueles que oferecem o melhor para o Senhor. Diz aqui, queridos, no verso 3:16, depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. E sabe como que é chamado aqueles que honram o nome do Senhor? Olha o verso 17, como eu amo esse versículo. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Você é chamado, você quando honra o Senhor, você é chamado de tesouro pessoal dele. Você é tesouro pessoal do Senhor. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Honre ao Senhor, queridos. Honre ao Senhor com toda a sua vida e todos os dias da sua vida. Que o Espírito Santo nos ajude a prestar essa honra, a dar essa honra ao nosso Deus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada e que essa mensagem te faça refletir sobre a sua honra, sobre a sua vida com o Senhor e sobre a sua adoração com o Senhor. Deus te abençoe. Eu te aguardo a semana que vem.